Pessoal, nós temos aqui um exercício com 5 itens, em que cada um desses itens apresenta uma equação que possivelmente será de uma circunferência. Nós precisamos determinar, e além disso, depois de trabalhar com ela, determinar o seu centro e o raio de cada uma delas. O que nós precisamos lembrar é que a equação de circunferência ela tem dois tipos, que é a reduzida e a geral. Para quem caiu de paraquedas agora, eu sugiro que olhe uma playlist que já tem com exercícios aqui, em que nós trabalhamos apenas com a equação reduzida. Então nós trabalhamos com a equação e vale a pena fazer uma revisão rápida aqui. O processo que nós temos ali de transformar de uma para outra é fácil de um lado, no contrário é um pouquinho mais complicado. Então vamos relembrar agora como é que é a definição. E isso aqui nós conseguimos encontrar essa forma reduzida por meio do uso da fórmula da distância. Então nós sabemos que é x menos o x do centro ao quadrado, y menos o y do centro ao quadrado igual a r ao quadrado. E pela equação nós podemos ver que no lado direito nós temos um número elevado ao quadrado, e isso indica que aqui precisa ser um número positivo. Pode até ser zero, mas no caso de ser zero quer dizer que a distância é zero, então nós teríamos apenas um ponto, que não é um caso legal de circunferência. Então isso aqui é a nossa equação reduzida. E agora, para geral, o que nós precisamos? Abrir esses produtos notáveis. Eu vou fazer isso aqui com vocês para que vocês entendam. Quem já sabe como faz, já passa um pouquinho aqui o vídeo, para a gente comparar as duas coisas, que a gente vai precisar fazer o caminho contrário para completar quadrados. E aí também uma sugestão, para quem não conhece o que é completar quadrados, eu acho que vale a pena trabalhar um pouquinho, pesquisar um pouquinho, mas a gente vai fazer passo a passo aqui. No final, eu acho que vai ficar claro como é que se faz. Então, nós precisamos abrir esses produtos notáveis. E para abrir um produto notável, que nós temos um binômio, eu pego o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, então fica menos 2x do centro, x, mais o quadrado do segundo, que é o x do centro ao quadrado. Agora abre o segundo binômio, é y ao quadrado, menos duas vezes o y do centro, y, mais o quadrado do segundo, que é y do centro ao quadrado, e eu já vou trabalhar agora subtraindo o r ao quadrado dos dois lados. Então aqui nós temos o começo da nossa equação geral, eu só preciso organizar. Então eu vou colocar em ordem decrescente das potências, eu vou começar com x ao quadrado, aí eu vou ter o y ao quadrado, vou trabalhar agora com o x, então 2x do centro, x, menos duas vezes o y do centro, y, e aí tudo que aparece aqui com x do centro ao quadrado, y do centro ao quadrado e r ao quadrado, isso são todos números, e a gente vai ter um número apenas aqui, que é o x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos o raio ao quadrado igual a zero. Então quando nós temos uma equação geral aqui, fica mais difícil de enxergar cada um desses termos aqui, porque eles são compostos de uma equaçãozinha ali, uma expressão um pouquinho complexa de enxergar. Então aqui nós temos a equação geral. O que nós vamos fazer agora é o caminho contrário, da geral para a reduzida. Então o que nós vamos observar aqui? Que nós precisamos descobrir quem que é o x do centro, quem é o y do centro, e depois a gente consegue descobrir o raio. Então o processo que eu vou explicar para vocês aqui, eu acho que é o mais fácil de entender e vai servir para outras coisas também, vale a pena aprender um pouquinho, que é o completamento de quadrado. Como é que eu vou fazer? A primeira coisa, eu vou começar a organizar tudo que tem x de um lado, partir para esse começo aqui. Só que nós não sabemos quem que é o x do centro, e eu vou deixar um espaço ali para completar. Então vou colocar aqui no item A, por exemplo, que nós temos x ao quadrado, já vou separar o que tem x, então fica menos 6x, vou deixar um espaço e vou para o y. Então nós temos aqui um y ao quadrado, menos o 2y, e aí como eu quero deixar todo que tem número do lado direito, eu já vou deixar um espaço também e colocar o 26 lá para o outro lado. Eu preciso saber o que eu preciso saber o que eu preciso, ficou bom. Eu preciso completar aqui esses dois termos relacionando com o x do centro. Então observem aqui, ó, o termo que aparece com x, ele é menos duas vezes o x do centro, x. E aí eu vou fazer uma comparação agora, olhando para o coeficiente do termo x, que nós temos que menos 2, duas vezes o x do centro, tem que ser igual a menos 6. Então eu vou resolver aqui na primeira e depois nas outras eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Tem que ser igual a menos 6. E aí eu divido tudo por menos 2, descubro que o x do centro tem que ser 3. E aí eu preciso o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que era o x do centro. E para completar esse quadrado aqui, eu vou colocar 3 ao quadrado. Só que olhem só, eu tenho uma balança. De um lado, se eu coloco uma coisa para não alterar, eu tenho que colocar do outro lado também. Então eu vou ter que colocar 3 ao quadrado aqui também. Isso que se chama completamento de quadrados. Vamos olhar agora para o y ao quadrado e vamos fazer a mesma comparação. Olha aqui que aparece menos duas vezes o y do centro vezes y. Então nós vamos colocar aqui, ó, menos duas vezes o y do centro vezes y. Então olha só, a gente vai comparar os coeficientes do y e eu preciso que menos duas vezes o y do centro seja igual a menos 2. Se nós dividirmos ambos os lados por menos 2, eu descubro que o y do centro vai ser igual a 1. Pronto, nós já descobrimos o centro e agora nós vamos descobrir o raio. Então o que eu vou escrever aqui? Para completar o quadrado do segundo, eu coloco 1 ao quadrado. Como eu coloco de um lado, eu preciso colocar do outro 1 ao quadrado. Pronto, nós completamos os quadrados, nós podemos reescrever essa equação aqui. E a primeira que nós temos, olhem só, quem que é o x do centro que aparece? É 3. Então olhem o sinal que aparece, esse número é menos o 3 ao quadrado. Vamos completar esse outro aqui, nós temos y ao quadrado, o quadrado do primeiro, o primeiro é y, o segundo vai ser 1, conforme o sinal que aparece no termo do meio eu repito, então fica menos 1 ao quadrado. E agora nós vamos fazer essa conta aqui de cima. Nós temos 26 mais 9 mais 1, então nós temos aqui 36.
Nós estamos agora com a equação reduzida, mais fácil de enxergar. Com isso eu consigo descobrir aqui no item A que o centro vai ser 3 e 1. Lembrem sempre de trocar o sinal do que aparece aqui, do jeito que nós calculamos. E o raio vai sempre ser a raiz do que aparece do lado direito. O raio vai ser igual a raiz de 36, que é 6. Com isso nós conseguimos e aí ficou mais fácil de enxergar com a equação reduzida. No item B eu vou fazer o mesmo processo, eu acabei apagando tudo que eu tinha escrito agora para ter mais espaço, e eu apenas deixei a parte da equação geral para que nós possamos comparar cada uma das duas. Então nós vamos iniciar novamente com aquele processo em que nós vamos colocar aqui no item B, separar os termos de acordo com a variável, então eu vou colocar x ao quadrado aqui, vou pegar o 4x que aparece junto ao x, vou deixar um espaço para completar o quadrado, vou para o y ao quadrado, tenho menos 8y, deixo um espaço para completar o quadrado, e aí eu subtraio 19 dos dois lados. O que nós precisamos comparar agora é com os termos aqui. Basta nós olharmos que cada um deles, que aparece os coeficientes do x e do y, são multiplicados por menos 2, e aí a gente descobre o x do centro e o y do centro. Então, nós vamos olhar agora que esse termo aqui, menos o 4x, precisa ser menos 2 vezes o x do centro, x. Comparando os coeficientes, um deles é 4 e o outro é menos 2 vezes o x do centro, eu tenho que menos 2x do centro é igual a 4, divide por 2 dos dois lados, o x do centro vai ser igual a menos 2. Divide e a gente acha o x do centro aqui bem fácil. Então eu preciso completar esse quadrado, vou colocar aqui menos 2 elevado ao quadrado, mas colocar de um lado eu preciso colocar do outro, então fica menos 2 ao quadrado. Se vocês quiserem poupar um pouquinho de tempo, não precisa colocar esse menos 2 ao quadrado, basta colocar 2 porque o resultado vai dar o mesmo. E a gente vai fazer agora a mesma coisa para o y. Eu preciso que esse termo que é menos 8y seja o correspondente a ele, que é menos 2 vezes o y do centro, y. Portanto, eu preciso que menos 2 vezes o y do centro seja igual a menos 8, e aí eu descubro que o y do centro, dividindo por menos 2, tem que ser igual a 4. Bom, achamos as coordenadas do centro, nós precisamos completar para encontrar o raio. Então eu vou pegar aqui e colocar 4 ao quadrado, e aqui nós vamos colocar 4 ao quadrado também. Pronto, agora nós podemos organizar os nossos produtos notáveis, fatorando esses nomes quadrados perfeitos que aparecem aqui, de forma que o quadrado do primeiro, o primeiro é x, então nós temos x, o segundo é o menos 2, só que não precisa se preocupar com o sinal, basta nós olharmos o sinal do termo que aparece aqui no meio, que é mais. Eu vou colocar x mais 2 ao quadrado, no caso do y, a mesma coisa, então é y, o sinal é menos 8, então nós temos ali o sinal de menos, nós temos menos 4 elevado ao quadrado, e agora nós precisamos efetuar as contas aqui do lado direito. Nós temos menos 19 mais 4 mais 16. Temos 20 menos 19, no final nós temos 1. Então com isso a gente pode dizer que o centro da nossa circunferência, lembre sempre de trocar o sinal aqui, então é menos 2 e 4. Além disso, eu posso dizer que o raio vai ser a raiz do que aparece do lado direito, raiz de 1 é 1. E nós vamos agora para o item C. O item C também, mesmo processo. O processo é igual para todos. Então, se vocês entenderam um deles, vocês vão conseguir fazer para todos eles na sequência. O item C é interessante aqui porque é um caso que não vai representar a circunferência. Por quê? Porque eu já sei que não vai representar. Eu não consigo enxergar de cara que não é. Então, aqui nós temos o seguinte, ó. Vou separar de novo o x ao quadrado. Vou colocar o 6x aqui. Vou deixar o espaço. Vai para o y ao quadrado. Menos 4y. Deixa um espaço. Número, por outro lado, menos 18. Vamos lá fazer as comparações. O que nós precisamos aqui, que menos 2 vezes o x do centro, olha que eu estou fazendo um pouquinho mais rápido, tem que ser igual a 6. Então, menos 2x do centro igual a 6, x do centro vai ser igual a menos 3. Lembre que se a gente descobre isso aqui, para completar o quadrado, eu vou colocar ele elevado ao quadrado. Não precisaria colocar o menos, basta colocar o 3 porque o resultado dá igual. Então, eu vou colocar aqui o menos 3 ao quadrado. Vou para o caso do menos 4y, isso aqui, o menos 4 precisa ser menos 2 vezes o y do centro. Então, por comparação aqui, tem que ser igual a menos 4, divide por menos 2, vai ser igual a 2. E aí a gente já descobre o x do centro, o y do centro. Para completar o quadrado aqui, eu coloco 2 ao quadrado, mais um 2 ao quadrado. E aí a gente vai fazer a fatoração desses trinômios que aparecem aqui. Lembrando que é sempre o primeiro no binômio, mas olhem o sinal daquele termo do meio aqui, que é o 6. E aí o x do centro é o 3. Então fica mais 3. Lembre sempre que é x menos o x do centro. Então fica menos o menos 3, por isso que viram mais 3. Mas o jeito mais fácil é olhar o sinal ali e colocar direto. Elevado ao quadrado, mais. Agora o y de novo. O sinal que aparece aqui em cima é menos. Então eu vou colocar já um menos aqui. E o 2 ao quadrado, igual. Vamos para a conta aqui do lado direito. Menos 18 mais, 18 mais 9 mais 4. Aqui nós temos 13 menos 18, o resultado dá menos 5. Observem aqui que nós estamos trabalhando com um número elevado ao quadrado mais um número elevado ao quadrado, ambos positivos e somados a menos 5. Isso aqui não representa uma circunferência. Então não tem como colocar centro e raio.
Para o item D, nós precisamos observar que quando nós estávamos trabalhando lá com a equação reduzida, para transformar para a equação geral, nós precisávamos abrir aqueles produtos notáveis, e aí os coeficientes dos termos x ao quadrado e y ao quadrado eram iguais e iguais a 1. Só que no item D, o que nós temos? Iguais a 9. O importante é que eles sejam iguais para representar uma circunferência, para começar a representar uma circunferência. Mas ali eles não são iguais a 1, e para torná-los iguais a 1, vale a pena nós dividirmos todos os membros por 9. Nós vamos trabalhar com fração, infelizmente, mas a vida não é sempre mil maravilhas como nós estamos trabalhando. A gente vai ter que trabalhar com fração. Paciência, porque vai ter que fazer um monte de MMC, alguns eu vou pular para não ficar tão demorado assim. Já está demorado esse vídeo, mas eu sei, pode piorar um pouquinho. Então vamos lá. Vou colocar aqui no item D, já dividindo por 9, então eu vou ficar com x ao quadrado, mais y ao quadrado. O 6, menos 6 dividido por 9, eu posso simplificar por 13, vai ficar direto aqui, menos 2 terços de x. O menos 9 dividido por 9 dá menos 1y, e aí nós vamos ficar com 1 nono. Então já começou a fração. Vamos fazer o processo, repetir aqui, separar os termos x ao quadrado e o menos 2 terços de x. Vou deixar um espaço para completar o quadrado. Vou lá para a parte com y, então y ao quadrado, menos y, deixo o espaço e subtrai os números, então eu fico com menos 1 nono. Então a gente vai fazer o começo do processo de comparação. Eu preciso que menos 2 vezes o x do centro seja igual a menos 2 terços. Então aqui eu posso observar que se eu multiplicar os dois lados por menos 1 e dividir por 2, aqui vai simplificar os dois, então eu vou ficar com o x do centro igual a 1 terço. Quem tem um pouco de dificuldade de ver isso, faz a divisão lá, copia o primeiro, inverte o segundo, troca o sinal e vai lá e vai dar certo, vai dar igual a 1 terço. Então eu vou precisar colocar aqui mais 1 terço elevado ao quadrado. A segunda comparação que eu preciso fazer é que menos 2 vezes o y do centro precisa ser igual ao coeficiente do y, que aqui é menos 1, multiplica por menos ali só para trocar o sinal e eu descubro que o y do centro vai ser igual a 1 meio. E eu preciso completar aqui, vou colocar 1 meio ao quadrado, só que lembrem que se eu coloco as coisas de um lado, tem que colocar do outro também. Então fica com 1 terço ao quadrado, mais 1 meio, tudo ao quadrado. E aí nós podemos fatorar, nós temos ali o completamento, esses três primeiros termos me geram um binômio de Newton elevado ao quadrado, aí eu fico com x, observem o sinal que aparece aqui é menos, então no caso de menos, menos 1 terço ao quadrado, mais o y, olhem o sinal aqui é negativo do termo do meio, menos 1 meio ao quadrado, igual. Aqui eu vou ficar com menos 1 nono e 1 terço ao quadrado dá 1 nono, eu cancelo, aí no final sobra só 1 meio ao quadrado, que é 1 quarto. Aí a gente já tem a possibilidade de verificar qual é o x do centro e qual é o y do centro. O x do centro vai ser, trocando o sinal aqui, 1 terço, o y do centro trocando o sinal desse número, que é 1 meio, e além disso o raio vai ser a raiz de 1 quarto, e raiz de 1 quarto é igual a 1 meio. A gente consegue finalizar o item D. Vamos para o item E para terminar tudo de uma vez. Nós no item E, observem que nós não temos um termo com o coeficiente y. Fica melhor ainda, confia em mim, fica melhor. Então aqui no item E, vamos lá. Vou fazer o processo, já observei ali que os coeficientes do x ao quadrado e do y ao quadrado são 1, então não precisa fazer nenhuma simplificação. Vou fazer a separação, então vou botar aqui, ó, x ao quadrado mais 10x. Vou precisar deixar um espaço para completar o quadrado. O y ao quadrado, como não tem y, eu posso já escrever direto como y menos 0 ao quadrado. Facilitou bastante aqui. E aí eu vou colocar, não preciso completar isso aqui, vou botar menos 23 deste lado. Então aqui eu vou olhar, fazer a comparação, pegar aqui. Eu preciso que menos 2 vezes o x do centro seja igual a 10. E aí a gente descobre que o x do centro vai ser igual a menos 5. Coloco o menos 5 ao quadrado, menos 5 ao quadrado dos dois lados. Não preciso completar o y, porque o y já é alguma coisa elevada ao quadrado, então eu vou descobrir aqui que o y do centro vai ser igual a 0. Vou fazer a fatoração aqui dos trinômios, e eu vou ficar com x, sinal, mais, então fica mais, o que nós temos aqui embaixo é 5, então o que não importa o sinal que a gente obtém aqui para completar o quadrado, basta nós olharmos aquele termo do meio, o y ao quadrado, e aqui nós temos 25 menos 23, vai dar igual a 2. Bom, com essa equação aqui, a gente observa que este termo que aparece lá à direita é positivo, então de fato representa uma equação de circunferência. O centro vai ser dado por menos 5, o y do centro, como não aparece nada aí dentro, nós temos aí 0, e o raio vai ser a raiz do termo que aparece, que é a raiz de 2, não tem que simplificar, essa é a nossa resposta final.